Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos nos aproximando aí no final de maio, né? E daqui a pouco estaremos já na segunda metade do ano de 2023. Mas vamos começar o nosso programa, como sempre falamos, da área empresarial, né? E hoje, o nosso Conversando sobre Contabilidade recebe, claro, Salésio D'Agostino. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Muito bem. Esta tua participação aqui, do pessoal que trabalha nesse espaço aqui, que ocupa esse espaço, ela demonstra, assim, que tem uma repercussão muito grande na sociedade, uma interação com o pessoal que nos assiste. Por exemplo, o Luiz Carlos Krieger, que é de Londrina, no Paraná, um grande abraço aí. Eu conheci Londrina lá na década de 70, e a partir dali, Salésio, eu comecei a entender como é que se degusta o café, porque Londrina é terra do café, né? Londrina é uma cidade maravilhosa, a gente tem muito gaúcho lá e tal, que ajudou a crescer o município e se tornar Londrina como ela é hoje no cenário das cidades brasileiras. Mas ele está perguntando o seguinte: se as demonstrações contábeis servem para verificar a existência dos ativos e do passivo e também para conhecer a rentabilidade dos negócios ou dos seus negócios, perguntamos por que os gestores e a sociedade ficam surpresos quando um agente econômico importante pede a sua falência. Daria para o senhor explicar melhor isso? Pois é. Senhor Luiz Carlos, você sabe, é uma pergunta, essa pergunta, ela é simples de responder e ao mesmo tempo é complexa. Entende? Por que isso? Porque no momento que tu responderes de forma direta, sem medir, né, as causas e os efeitos disso, né, é uma coisa. Então, a única coisa que eu posso lhe dizer, mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte: nós temos dois profissionais que se preocupam com a saúde das pessoas. Quem cuida da saúde das pessoas físicas e as pessoas naturais são os médicos. E quem cuida da saúde das pessoas jurídicas é o contador. O contador oferece ao gestor todas as informações, né, para que o negócio dele prospere com saúde. Ora, se o negócio não vai bem, o contador dá a ele esses instrumentos e ele, evidentemente, que ao pedir socorro a esses profissionais, toma as medidas para que isso que você disse não aconteça. Claro, uma pessoa jurídica para morrer, para falir, tem que existir, tem que ter muitos anos de incompetências de gestão. Ela não morre de um dia para o outro. Não é que nem a pessoa física que pode dar um mal súbito, pode ter um problema rápido e morrer. Não é isso? Pessoa jurídica não. É um acumulado de atos, né, irresponsáveis, provocado pelo gestor, para uma empresa chegar a essa situação, né? Então eu digo, ora, é a mesma coisa que chegar e dizer, a pessoa física morreu, aí pergunta para o médico assim, por que ele morreu? Aí o médico assim, olha, ele morreu porque parou de respirar. Uma resposta simples, né? A mesma coisa poderia chegar para o contador e dizer, olha, a pessoa jurídica morreu, qual é a consequência? Aí o contador diz, olha, morreu porque faltou o capital de giro. Entende? Então, verifica que são perguntas, né? E são respostas simples, mas não é isso. É a consequência, é a causa que isso gerou. E isso é importante. Só porque na pessoa jurídica, o Silvio Lopes, eu sempre te confundo com o Silvio Santos. Ele não tem o dinheiro que eu tenho, mas tudo bem, né? Mas tu vê que na pessoa jurídica nós temos um problema sério. É a função social da pessoa jurídica. Para que serve uma pessoa jurídica? Se você chegar para mim e dizer, não, a pessoa jurídica serve para satisfazer o seu dono. A pessoa jurídica pertence ao seu dono
e ele faz desta pessoa o que ele quiser, inclusive quebrando, inclusive falindo. É uma situação. Só porque existe uma outra situação que nós podemos dizer, não, a pessoa jurídica exerce uma função social. Aí as coisas complicam. Porque se a pessoa jurídica exerce uma função social, o Estado tem a obrigação de participar do sucesso do empreendimento, porque se ela gera emprego e renda e é ela que sustenta o governo, o Estado tem a obrigação de participar do sucesso desse empreendimento. O Estado não pode, de hipótese alguma, permitir que um agente econômico que gera muitas rendas e muitos empregos fechem as suas portas. Isso não pode. Agora, se o Estado chegar e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica pertence ao seu dono, e ele faz o que quer, aí a coisa muda. Aí sim, aí o Estado simplesmente pode ver as coisas acontecerem, verem a economia afundando e não fazer nada. Mas não é isso. O Estado, ele participa da arrecadação, ele depende dos agentes econômicos, então ele deveria participar mais, ele deveria saber o que está acontecendo mais. Vejam só, se a pessoa jurídica exerce uma função social, o Estado tem a obrigação de definir e dizer, olha, a pessoa jurídica exerce uma função social porque ela gera emprego e renda, porque ela paga tributos, porque ela sustenta o Estado, porque se não fosse ela, não teria recurso para manutenção e para oferecer tudo aquilo que a sociedade precisa. E, neste caso, o que é que tem que fazer o Estado? Criar mecanismo de proteção a esses agentes econômicos. O Estado não pode simplesmente esperar a consequência final. Ele tem que participar durante o processo. E quando alguém não está indo bem, o Estado tem que intervir e verificar quais são as causas que estão levando a empresa ao problema e fazer a correção para que não chegue ao que está acontecendo. Porque muitas empresas estão falindo, muitas empresas estão fechando, muitas empresas estão deixando de contribuir e gerar emprego e renda, e o Estado nada faz. O Estado simplesmente diz, olha, aconteceu, houve uma gestão mal feita, mas o Estado não participou, e o Estado tem que participar, porque essa é uma obrigação do Estado, é proteger a sociedade, é proteger aquelas pessoas que dependem do agente econômico para manter essa estabilidade que nós todos desejamos, tá bem? Luiz Carlos Krieger. Se a pessoa jurídica pertence ao seu dono e o Estado não tem nada a participar desse processo, aí o que eu posso dizer é o seguinte, incompetência administrativa, porque esse gestor não buscou o aconselhamento adequado do seu contador, tá bem? Agora, se a pessoa jurídica exerce uma função social, além do contador não ter dado a devida atenção, porque esse gestor não buscou do contador a devida orientação, o Estado deveria fazer isso e intervir para que esse caso não acontecesse e não gerasse esses problemas todos, tá bem? É isso aí. Muitas vezes as empresas fecham, vão à falência por culpa do Estado, não só da omissão do Estado, mas muitas vezes da ganância, né? Da insaciedade do Estado sobre as empresas. Essa é a verdade. Isso é um fato, isso é um fato. Ou seja, o Estado só pensa em arrecadar, ele não pensa em ajudar. Está na hora do Estado começar a ajudar os agentes econômicos, porque esses agentes econômicos é que sustentam o Brasil. Ele só quer colher o fruto, mas não quer regar a planta. Esse que é o negócio. Exatamente isso aí. Salésio, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá, David Grossman, tenente-coronel americano e escritor, estabeleceu 3 tipos de pessoas na sociedade. As ovelhas, dóceis, descrentes do mal e indefesas. Os lobos, que são predadores natos, cruéis e violentos contra os fracos. E por último, os cães pastores. Estes são detentores do dom da coragem que vivem para enfrentar e derrotar o mal. Hoje, na sociedade,
O sistema persegue ou mata os cães pastores, deliberadamente. É como nos sentimos, brasileiros, órfãos das instituições que tinham a função dos cães pastores. Estamos fritos. O sistema nos esmaga e torna escravos do mais cruel modelo de dominação e tirania da sociedade, o socialismo. Ou vocês acham que a sua omissão ou adesão ao sistema ficaria imune? Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de tratar sobre direito previdenciário. Mais precisamente sobre o planejamento previdenciário. O que vem a ser isso? É uma ferramenta que muito está se utilizando nas questões de aposentadoria e a preparação para aposentar o empregado, o servidor. O que ocorre? Com o advento da Emenda Constitucional número 103, que alterou drasticamente as aposentadorias e as suas formas de aposentar e as suas regras, hoje surge essa possibilidade e a necessidade, eu diria, de fazer um planejamento prévio para ver qual a melhor aposentadoria nas questões de tempo, nas questões de valores, para que o segurado não perca tempo e também não perca dinheiro. Então, é muito importante que quando você vai preparar a sua aposentadoria, você busque um profissional, alguém que entenda de direito previdenciário, seja um advogado, um economista, alguém que tenha um manejo não só com as questões burocráticas, com as questões de sistema para poder encaminhar o seu benefício, mas entenda da legislação, pois com o advento da reforma da Previdência, ocorreu um limbo previdenciário, ocorreu aí inúmeras formas de atualização e análise de aposentadoria. Então, é muito importante que você procure um profissional para poder, de posse dos seus dados, ver e produzir a melhor maneira de se aposentar para evitar prejuízos futuros. Então, essa é a dica que eu dou, que antes mesmo de encaminhar a sua aposentadoria, procure um profissional para poder ver qual é a melhor forma de se aposentar e, dentre as quais tem, qual a que melhor se encaixa na sua situação particular. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Bom, aqui conosco no nosso Economia e Desenvolvimento nesse espaço, o doutor Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado uma vez mais pela tua participação aqui no programa, né? E nós sabemos que a gente quando vem aqui para fazer a gravação, aqui com o Lucas, que é o Overgurs, aqui no Hipódromo do Cristal, a gente passa pela orla do Guaíba e vê cada vez mais as coisas se desenvolvendo, quer dizer, a cidade está com uma outra identidade. Porto Alegre realmente está hoje dando orgulho para os porto-alegrenses, aqueles que adotaram Porto Alegre como eu, que sou de Uruguaiana, mas eu acho que realmente Porto Alegre está no caminho certo agora. Eu acho que Porto Alegre realmente vai ser uma das maiores e melhores capitais para se viver no Brasil. E a coisa está bombando na construção civil, né, Bernardo? Sim, sim. Só para complementar o que tu falasse, agora a próxima etapa da renovação da orla do Guaíba vai ser bem aqui na frente, bem aqui na frente do hipódromo, né? Entre a rótula ali que vai para a Tristeza e essa área do Grêmio aqui vai ser o que vai sair? Vai sair daí? Pois então, campos do Grêmio. Eu não tenho essa informação se os campos ali, se essa área do Grêmio vai sair. Eu acho que sim, porque isso aqui tudo vai ser como é a outra parte da orla, né? E o interessante, tudo isso aqui financiado pela iniciativa privada, né? Nada com parceria público-privada, ou seja, tudo isso aqui financiado pela iniciativa privada. Porto Alegre realmente está evoluindo muito, está se voltando novamente para o Rio, valorizando as áreas
públicas, valorizando as praças, né? E eu acho que isso tem que ser salutar e a gente tem que valorizar isso realmente, Silvio. Perfeito. Mas tem novidades aí na Sinduscom, eu né? vou trazer aqui alguns dados, Silvio, Sim. que saiu o relatório da Sinduscom, né? Ele é anual, sempre... Sinduscom é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Exatamente, né? O presidente é o Cláudio Teitelbaum. E eu vou trazer alguns dados aqui que só confirmam aquilo que a gente vem falando seguidamente aqui no teu programa, né? A construção civil no estado do Rio Grande do Sul hoje já é 17,4% do PIB industrial do Rio Grande do Sul. Isso é absurdo, Silvio, Pois né? É o maior empregador de mão de obra com carteira assinada, né? São no mínimo 130 mil empregados que trabalham para a construção civil. E daí há uma questão interessante que o empregado da construção civil é aquele emprego, né, que tem uma qualificação mais baixa. Então, a construção civil acolhe, muitas vezes, né, aquelas pessoas que não estão bem qualificadas, né? O que é importante é que a construção civil, as empresas, as indústrias da construção civil, elas têm incentivado a qualificação desses profissionais. Até porque o segmento, ele também passa por um desenvolvimento tecnológico, com novas tecnologias que precisam ser incorporadas na qualidade do profissional. Exatamente, Silvio, exatamente. Hoje você não assenta mais um piso como você assentava antes, você não faz mais um concreto como fazia antes. Então a tecnologia vem invadindo o canteiro de obra e esses funcionários vêm sendo estimulados a serem qualificados. Nós temos empresas da construção civil que têm faculdades internas. Acabou a obra, numa laje mesmo do edifício, se dá cursos de preparação para essas pessoas, né? Então, só para te ter também um outro dado, só no município de Porto Alegre, no ano passado, né, se vendeu mais de 5 bilhões de reais em imóveis novos. Apenas imóveis 5 novos. bilhões? Bilhões. Apenas em imóveis novos, né? Então, tu imagina o que se vendeu de imóveis usados, né, que são uma parcela muito maior ainda, né? O que nós temos aqui, então a construção civil ela vem vindo a rebote do efeito Covid, ou seja, naqueles anos de Covid ela caiu muito, né? Mas as pessoas entenderam que precisavam ressignificar suas vidas e modificarem os seus imóveis, né? E isso trouxe uma grande procura por imóveis novos, né? Essa é a parte boa da história, Silvio, né? Então agora, o que a gente se depara hoje com relação à construção civil? Nós temos uma alta taxa de juros que impacta, né, que vem impactando bastante na aquisição de imóveis novos. Como tu sabe, alta taxa de juros significa juros maiores de financiamento. Juros maiores de financiamento inibe um setor que é altamente financiável, que é a construção civil. Restringe a demanda. A grande maioria dos contratos não são contratos pagos à vista, são contratos financiados, né? Então a gente precisa reduzir essa taxa de juros. Uma outra questão que impacta a taxa de juros é no custo da construção, né? Quando você compra matéria-prima, concreto, cimento, né? Quando a construtora vai lá comprar isso, né, e financia essas construções, a taxa de juros impacta ali também, né? Nós temos também verificando uma redução na margem de lucro dessas empresas por conta dessa alta taxa de juros, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Esse cenário que a gente vem vindo nos últimos 2, 3 anos de pujança na construção civil, que já temos aí 8 trimestres seguidos de crescimento de vendas, né? Ele vai eventualmente seguir por mais 1 ou 2 anos, né? Mas nós já estamos percebendo um efeito da taxa de juros na construção civil. Esse é o cuidado que a gente tem que alertar e que vai impactar o mercado da construção civil. Perfeito. Bom, até o final, nós estamos já chegando em junho aí, até o final do ano, qual é a tua expectativa em relação ao segmento continuar crescendo? Eu acho que sim, eu acho que a gente almeja, né, existem estudos que falam isso, que nos próximos 2, 3 anos ainda vai ter crescimento da construção civil, né? Principalmente se a taxa de juros reduzir, né? O que está acontecendo hoje, Silvio, é não uma necessidade de imóveis novos, embora isso sempre tenha, mas a necessidade de se trocar a qualidade do imóvel, né? Para você ter uma ideia, durante muito tempo o imóvel tinha que ter um grande número de vagas de estacionamento, principalmente aqui em Porto Alegre. Hoje está se diminuindo a necessidade de vagas de estacionamento. O jovem já não quer mais ter carro, né? Então o que está modificando é a qualidade do imóvel. Hoje nós estamos vendo aqui o centro histórico, né, sendo invadido por empresas que fazem a reciclagem dos imóveis.
compram um prédio inteiro, né, e modificam esse prédio, atribuem a ele uma qualidade melhor. Ressignificam o prédio. Ressignificam o prédio, né, e revendem. Né? Galeria das Nações, que é uma galeria muito conhecida aqui em Porto Alegre, ela está deixando de ser uma galeria de escritórios e lojas para ser uma série de imóveis de um dormitório, J-Casa, um dormitório. E tu vai ver lá, tem diversos empreendedores ali dentro fazendo isso, né? Logo, 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 todo o prédio vai estar modificado. É isso que está ocorrendo de moderno na construção civil. Se for olhar as casas hoje, as casas têm menos quartos e mais espaços amplos, né? Então, o mercado da construção civil, ele nunca para, ele está se remodelando. E, claro, as pessoas entenderam, né, por conta da Covid, que elas precisam morar num lugar melhor, elas podem ficar mais tempo em casa, elas podem fazer o teletrabalho, e isso modificou a qualidade dos imóveis, Silvio. Perfeito. Aliás, a pandemia também teve uma repercussão muito grande no dimensionamento, na conceituação imobiliária, né? Sim, se tu observar os prédios, os edifícios e os loteamentos e condomínios que foram lançados após o ciclo da pandemia, tu verifica claramente uma modificação nos espaços públicos desses empreendimentos, né? Então, você tem apartamentos não apenas maiores em seu tamanho, mas muito mais arejados, muito mais com espaços disponíveis, né? Ofertando mais qualidade de vida mesmo. Exatamente, né? é o que as pessoas querem hoje. Doutor Gustavo Bernardi, um grande abraço, até a próxima semana. Até a próxima, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço aqui nós dedicamos para falar sobre a aposentadoria, quem vai se aposentar, quem está aposentado, as questões que envolvem todo o sistema da Previdência Social. E quem é especialista nisso é a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora, muito obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, nossa tigrona. Botei um lenço aí, achei que estava muito branco o visual. Tá certo. É. Muito obrigada, é sempre um prazer. Sempre tem muita novidade nessa área da Previdência Social, né? Ah, sim, é um assunto que a gente não tem tédio, né? Não tem tédio, é verdade, não morremos de tédio. Qual é a novidade para hoje? Eu vou começar com a primeira aqui, que até foi uma notícia bem recente, dia 24 de maio. A gente tem um projeto de lei que está avançando no Legislativo Federal e que interessa aos aposentados por invalidez. Tem o PL 298, 2023, ele amplia o prazo de prescrição por mais 5 anos quando a pessoa não tem condições físicas ou mentais de buscar acesso à justiça. Esse PL está indo agora para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, para votação. Isso aqui tem um impacto muito interessante, eu estava vendo essa notícia e resolvi trazer, porque normalmente o prazo é 5 anos para todo mundo, né? Buscar os 5 anos para trás. Tradicionais 5 anos. Isso. E nesse caso aqui, a gente teria então 10 anos para quem não teve condições de buscar a justiça. Achei bem interessante
esse PL e muito interessante nós, vamos dizer assim, como cidadãos, ficarmos atentos ao que está acontecendo, É importante, é uma notícia boa, né? Porque afinal de contas essas pessoas muitas vezes não têm habilidade, não têm condições de locomoção, têm dificuldade e está ali, né? E o prazo é importante. Isso mesmo. Bom, a questão dos precatórios. Então, agora no mês de junho está previsto o pagamento dos precatórios, né, esperados. O que eu tenho para dizer dos precatórios agora? Vai ser pago, vamos dizer assim, pela minha experiência ali que eu estou vendo no escritório, os colegas também que trabalham na área, é menos da metade do valor que a gente tem para receber, em razão da PEC, em razão do parcelamento. Então, já temos aí um valor mais baixo, tá? A notícia está prevendo 4,4 bilhões liberados para esse fim de pagamento. Pagamento de precatório sempre é um momento, vamos dizer assim, muito esperado pelas pessoas. E é também uma época de vamos dizer assim, muitos golpes também, porque as pessoas estão ali ávidas sempre se aproveita essas oportunidades, Isso, né? Então, talvez a nossa dica, nosso conselho é que procurem o advogado que cuidou do processo, não outras pessoas, não escutem, né, qualquer pessoa, não atendam quaisquer ligações, e fiquem atentos para realmente não cair em golpe, porque é um momento, às vezes a pessoa passou mais de 10 anos esperando para esse pagamento vir e termina caindo num golpe, isso é um grande problema depois. Qual é a maior demanda lá do seu escritório, doutora Luciana? Qual é assim, a coisa que mais vocês trabalham lá em relação à Previdência Social? Em relação à Previdência Social, por excelência, é o benefício por incapacidade. É mesmo, né? Sim. E estatisticamente é o benefício que mais demanda, vamos dizer assim, pagamento também da Previdência como um todo, né? E mais exige, eu acho, do caso de vocês, né? Que intermediam isso com a Previdência Social, né? Sim, é interessante falar nisso, porque o benefício por incapacidade, ele é o que mais, vamos dizer assim, onera a Previdência, porque ela vai pagar, né, mais benefícios nesse sentido. E a gente percebe também que, em vez de ter um cuidado com a saúde das pessoas através de um SUS mais eficiente, por exemplo, através de ações, vamos dizer, para evitar... preventivas, né? Preventivas, não. A gente está vendo ações para evitar que a pessoa consiga discutir na Justiça ou no INSS se é devido ou não aquele pagamento do benefício. Então, age na consequência e não na causa. É uma coisa reativa e não propositiva, né? Que seria o caso de acontecer, né? Bom, era isso aí então por enquanto ou tem mais alguma novidade? Sempre tem, né, Silvio? Tem, mas né? vamos deixar um pouco para o próximo então, né? Doutora, um grande abraço, parabéns, felicidade aí e sucesso ao nosso escritório da senhora, que realmente é um dos mais importantes do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. O trabalho que faz, né? Colhendo aquilo que plantou. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Bom, nesse espaço aqui nós estamos recebendo as mulheres bonitas hoje do programa, né? E está aqui comigo agora a Patrícia Freud. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui. Muito prazer te conhecer pessoalmente. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. E a Patrícia, ela atua numa área importante, que é do agronegócio. Ela é advogada desse segmento que é o agronegócio, que é hoje o mais importante do Brasil. Nós sabemos, né, que o agronegócio do Brasil hoje é o modelo mundial. Nós abastecemos aí, nós alimentamos quase 1,2 bilhão, 1,5 bilhão de pessoas no mundo inteiro. E o agronegócio só é pujante exatamente por isso, porque ali está o trabalhador, aquele que quer o bem deste país. E essa instrumentalização toda do agronegócio, ela vem também atrás da porteira, né? Que é no caso do setor dos advogados, daqueles que estão por trás, protegendo esse setor aí daquelas coisas que nós sabemos que está acontecendo hoje no Brasil, né? Que é esta agressão àquilo que dá certo no país, que é o agronegócio. Patrícia, a luta é grande nessa área, né? Muito grande, porque a desinformação é muito grande. A população urbana, ela desconhece como funcionam os setores do agro e as formas de produção. Então, como tu falaste, para dentro da porteira é uma realidade, para fora da porteira é outra. E, em geral, a população conhece, por meio das informações falsas que chegam até ela, aquela informação a respeito dos grandes empresários do agronegócio. Mas o produtor, aquele de dentro da porteira, é o que mais produz alimentos, é o que garante segurança alimentar, é o que mais preserva o meio ambiente. Aliás, a nossa legislação brasileira é a que mais preserva o meio ambiente, justamente para garantir segurança jurídica não só para o Brasil, mas para grande parte do mundo, porque o Brasil é um dos celeiros do mundo, né? É realmente um dos grandes produtores de alimentos.
E só por isso, né? Pela dedicação do produtor rural. E quando a Patrícia fala aí do pequeno, do grande produtor, um não exclui o outro. Nós precisamos ter grandes produtores, porque nós temos aqui só no Brasil 215, 220 milhões de pessoas e abastecemos quantos bilhões? Então é preciso que o grande, sempre o pequeno, né, Patrícia, o microprodutor, ele quer crescer. E ele vai crescer o quê? À medida em que ele vai ganhando mercado, que ele vai sendo estimulado para isso, que o mercado se abra e atenda às exigências que a economia, de certa maneira, oferece, e ele fazendo bem o seu trabalho. Então, o pequeno produtor sempre vai querer ser grande, e o grande e o pequeno são imprescindíveis para a economia. Um fomenta o outro. Exatamente. O pequeno tem que escoar a sua produção, o grande precisa mandar mais, um volume maior de alimentos, de grãos, para as exportações, então ele precisa do pequeno. Um não exclui o outro, realmente. Tá, agora, o agronegócio, como eu falei no começo ali, né, ele tem sido assim, vítima de processos ideológicos aí que querem desconstruir aquilo que tão bem se construiu nesse país. A questão das invasões de propriedades. Essa é uma questão que se fala muito hoje, porque tem acontecido nos últimos meses um número excessivo de invasões irregulares e ilegais. Por que irregulares e ilegais? Porque o Estatuto da Terra, ele prevê formas de desapropriação para fins de reforma agrária. Porém, essa desapropriação ela tem que seguir determinado ritual. Então, não é como estão fazendo, invadir uma propriedade, acampar, muitas vezes acabar com a pesquisa tecnológica que existe naquela propriedade. Destruir a propriedade. Destruir a propriedade, destruir as benfeitorias que existem nessa propriedade. Isso é um ato criminoso. E a nossa legislação, ela é completamente contrária a isso. O direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal. O direito à reforma agrária é garantido pelas leis agraristas, mas não da forma como está sendo conduzido. Dentro de um processo legal estabelecido, né? Exatamente, dentro do devido processo legal. E aqui nessa região de Porto Alegre, como é que está? Tu é de Viamão, lá está Viamão, a área grande, Viamão é um dos grandes municípios do Rio Grande do Sul, e hoje ele tem uma diversificada produção de várias coisas no mercado primário. Sim, Viamão é um grande produtor de produtos orgânicos, porque tem uma comunidade muito grande de pequenos produtores, produtores familiares. Viamão está começando a ser protagonista na produção de soja, sempre foi protagonista na produção de arroz e gado de corte. Nós perdemos muito espaço para a produção leiteira. Mas hoje eu te diria que a economia de Viamão depende do agro e depende da soja e do arroz. Tá. Como é que é? Quantos produtores? Você tem dados estatísticos de quantos produtores vocês têm lá? Não, eu faço parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural da cidade. E a gente não tem um levantamento desse, né? Eu não tenho acesso a esse levantamento. Mas Viamão fomenta muito esse crescimento por meio de políticas internas, por meio de projetos internos. Inclusive, Viamão agora está com um projeto muito bom de fruticultura, onde há troca entre os produtores, incentivo, a assessoria técnica. Então, não sei te dizer o número exato, mas em extensão de terra eu acredito que esteja lá pelos 80% de produção rural. Que legal. Bom, naturalmente que uma cidade como Viamão, que está se desenvolvendo, está ali, pelo que está me dizendo aí, esse crescimento, essa diversificação na área da produção primária, Viamão oferece bastante empregos. A questão do desemprego lá não é muito expressiva, ou é? É porque no campo falta muita mão de obra qualificada. Sim. No campo é muito escasso. E Viamão não tem grandes indústrias. Então, a gente acaba... mais de serviços, né? Exato. E Viamão acaba fornecendo mão de obra para as outras cidades do entorno. Inclusive Porto Alegre. Principalmente Porto Alegre. Infelizmente, não é essa a nossa realidade hoje. Nós gostaríamos que a mão de obra ficasse em Viamão, mas não... E uma das coisas que, quando a gente fala com pessoas que vêm aqui, por exemplo, tivemos um pessoal aqui da semana passada de São Leopoldo, Novo Hamburgo e tal, o pessoal vem aqui muito no programa, a questão da violência na cidade. Vocês sofrem muito lá a violência, porque a violência está disseminada por todo o tecido social, né? Mas nessas cidades mais próximas das grandes capitais também elas acontecem. Muito, muito. Tanto urbana quanto rural. A gente tem muito assalto a sítio, muito. A violência no campo está muito grande em Viamão.
É, uma pena, né? Uma que hoje pena. nós temos aí, de certa maneira, uma ideologia que, de certa maneira, até fomenta isso e defende essa criminalidade. Que é uma pena, nós estamos num narco-estado, esta é a grande verdade. Mas alguma coisa mais, Patrícia, que tu gostaria de acrescentar? Não, eu gostaria de acrescentar com relação às invasões de terra, que eu sempre falo para os meus clientes, né? Sempre procuro trazer uma linguagem mais acessível para que eles entendam que eles têm como se precaver, tanto urbano quanto rural, o imóvel sendo urbano ou rural, que é trazendo a documentação em dia, mantendo o imóvel limpo, cercado, bem cuidado, porque os órgãos governamentais enxergam a propriedade como uma propriedade produtiva, uma propriedade que cumpre a função social, então a probabilidade dela ser indicada para compor um processo de desapropriação para fins de reforma agrária minimiza se a documentação estiver em dia. Correto, perfeito. E o sítio bem cuidado, né? Exatamente. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui. Virá mais vezes, com certeza. Acho importante a gente dar destaque para essas coisas que são realizadas na região metropolitana, sobretudo no município como Viamão, que eu tenho uma simpatia muito grande pela cidade. Um abraço, até a próxima. Muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Essas questões que envolvem o chamado as plataformas digitais de transportes têm trazido muita polêmica e tal no Brasil inteiro, né? E com essa ameaça de fazer uma certa regulamentação e taxar esses aplicativos de transportes. Por isso nós estamos recebendo aqui o Marcos Dockhorn. Marcos, obrigado pela tua presença, advogado especializado nessa área também, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, a primeira vez, né, de uma série. Isso, primeira vez. Eu que agradeço, é um prazer mesmo estar com um jornalista tão importante, mais de 50 anos no mercado de trabalho aí, né? É uma referência para nós, o prazer é todo meu. Muito bom. Bom, Marcos, qual é a tua avaliação? O que pode acontecer a partir de agora com essas manifestações do governo aí de uma intenção, mesmo que a maioria, imagino, dos que trabalham nos aplicativos sejam contra? Pois é, Silvio, essa polêmica está muito grande porque essas demandas estão chegando no judiciário. Esse tipo de contrato de trabalho o judiciário está enfrentando porque existe uma relação ali de emprego ou uma relação de trabalho. É isso que está colocando muito processos na justiça. Por quê? Porque quem é que é considerado empregado no Brasil? É a nossa legislação que vai dizer. Tem vários critérios. O artigo 3º da CLT diz assim, considera-se empregado toda pessoa física que trabalhar de natureza não eventual a um empregador sobre dependência desse mediante salário. Então, há critérios subjetivos com relação a esse tipo de emprego. Ou seja, se isso é uma relação de trabalho ou se é uma relação de emprego. E essas demandas têm chegado no judiciário. E o judiciário está se deparando com isso e, em muitos casos, o judiciário está entendendo que aquela relação é uma relação de emprego. Entende? Então está dando ganho de causa a muitos motoristas de Uber. Por quê? Porque nós não temos uma regulamentação. O Brasil hoje não regula esse tipo de atividade. Até porque é uma atividade nova, né? Uma coisa que surgiu nos novos tempos, né? Sim, é uma atividade nova e isso aí é uma demanda mundial. É verdade. Não é só no Brasil. Na França, a Uber já foi condenada em várias reclamatórias trabalhistas. A Espanha já tem um projeto de lei. Portugal também já está com um projeto de lei para regulamentar essa atividade. O Brasil não tem nada ainda, pelo que a gente tem visto, de projeto de lei para regulamentar. O judiciário entende que até não precisaria de regulamentação, justamente por causa da nossa CLT, que já prevê esse tipo de trabalho como uma relação de emprego. Isso, exatamente isso. Bom, isso aí, de certa maneira, eu tenho ouvido muito o pessoal dos aplicativos, até quando eu ando em aplicativo, converso, eu não vi nenhum ainda que manifestasse a sua simpatia, digamos assim,
pela regulamentação. Diz, olha, o dia que vier isso aí, eu vou sair, eu tenho a liberdade de sair. Como é que tu avalias isso? Pois é, esse é o ponto, que é a autonomia, né? Eles são autônomos, né? Eles se consideram autônomos. Porque eles querem trabalhar a hora que quiserem. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero aqui, tá? O patrão não está me... Eu tenho essa relação digamos assim, de trabalho entre eles, mas eu tenho a disponibilidade de fazer. Eu quero trabalhar, não quero trabalho, não trabalho. Exatamente. Só que essa autonomia, o judiciário não considera ela como plena. Ele entende que aquela é uma mão de obra que está à disposição do empregador, né? Entende? Então, isso é muito complicado, esse tipo de situação, pelos elementos subjetivos que existem nessa relação de trabalho. Perfeito. E na tua avaliação pessoal, o que tu acha que pode acontecer? Digamos assim, se houver essa regulamentação, se for reconhecido que há essa relação de emprego entre o cara do aplicativo e a Uber, digamos, que é o caso que nós falamos. Isso assim, hoje no Brasil, os últimos dados que tem são mais de 1.700.000 trabalhadores trabalhando nessa forma de motorista de aplicativo, né? Isso pode fazer com que a Uber tenha algum tipo de restrição, né, com relação a esse tipo de atividade. Criar alguns mecanismos para poder se precaver desta relação de emprego, né, que o judiciário entende. Essa matéria já chegou no TST. O TST já tem 2 turmas lá que entenderam que essa relação de trabalho é considerada uma relação de emprego. Então, eu entendo assim, isso não vai causar na economia alguma situação muito drástica, mas isso vai fazer com que a Uber tome algumas cautelas, não só a Uber, qualquer tipo de plataforma digital que trabalhe com esse tipo de... 99 e outras também. Isso, exatamente, mas eles vão ter que tomar algumas cautelas para poder evitar algum tipo de situação, porque o que pode acontecer? Isso aí ser colocado no custo, né? Quem vai acabar pagando essa conta, entre aspas, vamos dizer assim, seria o usuário do aplicativo, né? É verdade. Assim, e nos outros países que tu citaste aí, que a coisa já está sendo tratada, há algum avanço, alguma coisa que possa servir de exemplo para o Brasil? A regulamentação, e justamente tentar o governo regulamentar essa atividade, fazer algum projeto de lei para tentar regulamentar isso, para acabar com essa insegurança jurídica. Porque isso aí, como tem elementos subjetivos nessa relação, vai ficar muito ao critério do judiciário, de entender se essa relação é de emprego ou relação de trabalho. Há juízes que entendem que é uma relação de trabalho. Você parece que é majoritário no judiciário, né? Exatamente. Nós temos aqui já várias decisões em Porto Alegre, inclusive do nosso judiciário, umas decisões bem drásticas, bem ríspidas com relação a esse tipo de coisa, considerando que essa relação é sim uma relação de emprego e as indenizações são altíssimas. Para tu teres uma ideia, numa última decisão que se teve aqui, uma juíza aqui do trabalho de Porto Alegre condenou a Uber em R$500 mil com relação a um dano existencial com relação a esse tipo de atividade, justamente por não estar regulamentada. Há 2 questões aí. A questão, por exemplo, assim, da parte a ser ouvida, que é dos caras que trabalham no aplicativo, esse 1.700.000, porque eles têm uma associação também agora, né? Sim, eles têm, né? Exatamente. Então, essa parte tem que ser ouvida também, né? Sim, teria que ser ouvida, porque isso aí ambos têm interesse, né, nessa atividade. Mas tu tacou num ponto muito importante, a autonomia. Muitos não querem ser empregados, né? Eles querem ser autônomos. Só que o judiciário entende que não há uma autonomia, que há uma subordinação. Esse é o ponto principal. Que por mais que o trabalhador, o motorista, possa fazer seu horário, ele tem algumas regras que ele tem que ser cumpridas. Então, por ter essas regras, ele não tem autonomia. Não tendo autonomia, existe uma relação de emprego. Na verdade, eu sempre acho, assim, como economista e professor de economia, o Brasil hoje o mundo todo está vivendo um momento diferente do ponto de vista econômico. A internet, os aplicativos, as redes sociais, isso aí tudo trouxe uma série de mudanças do ponto de vista desta relação. Porque antigamente é o seguinte, a gente ia fazer uma palestra lá, há 20 e poucos, 30 anos atrás, e falava no pátio da empresa. O que significava no pátio da empresa? É que, na verdade, a relação trabalhista se dava dentro do estabelecimento que empregava os trabalhadores e eles ficavam ali. Né? Então, isso mudou. Hoje, tu trabalha aqui, eu tenho amigos meus, você deve ter aqui, o Arthur está por aqui também, vendo aqui, você deve ter amigos que trabalham aqui, que fazem a sua coisa para clientes de fora, lá na Austrália, tem amigos da Nova Zelândia e tal. Então, isso mudou muito essa relação. Eu acho que o Estado, ele tem que se atualizar, que hoje as ferramentas de trabalho são diferentes. Sim, o Estado, ele sempre vem a reboque, né, das relações que estão acontecendo. Exatamente, o Estado também tem que se adaptar às novas relações, né? O trabalho virtual, o trabalho online, né? Isso existe, né? Ainda mais isso potencializou muito
Por causa da pandemia, as pessoas não trabalhando mais fisicamente, trabalhando em outros locais de trabalho. Então, o judiciário vem a reboque, a legislação vem a reboque do que está acontecendo numa economia. Tomara que essa atualização aconteça, né, e favoreça todo mundo. Eu acho que são duas coisas, dois polos de disputa que devem se aproximar. Que é a questão, nós falamos agora há pouco da mediação, né? A necessidade de uma mediação para resolver essa questão. E a outra coisa, para finalizar a entrevista, há um temor de que esses aplicativos saiam do Brasil conforme for essa regulamentação? Eu acredito que não, Silvio, porque assim, só em 2021, para teres uma ideia, foi 36 bilhões de reais que isso movimentou na economia. É um dinheiro considerável, isso dá 0,4% do PIB, entende? Então, eu não acredito que isso vá acontecer, eu acho que teria que ter uma adaptação, uma regulamentação disso, para justamente, porque esse serviço veio para ficar. Né? Isso são mais de 5 milhões de usuários que existem só aqui na nossa região. Eu optei por não ter carro, agora eu ando de aplicativo também. É uma comodidade, né? Então isso aí veio para ficar, eu acho que não tem mais como ser diferente. Precisaria realmente uma regulamentação para evitar essa insegurança jurídica. Marcos, gostei muito da tua presença aqui, virá mais vezes com certeza, né? E é importante passar esse tipo de conteúdo para os nossos telespectadores. Nós estamos aí há 23 anos já no ar com o nosso programa. Obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, bom trabalho para ti. Muito bem, para encerrar o nosso programa dessa semana, eu estou recebendo aqui o Anax Zambonato Pezin. O Anax Zambonato Pezin, para quem não conhece, é advogado, é vereador em Erechim, uma bela cidade, Erechim, adoro Erechim, e também vereador na cidade. Anax, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra recebê-lo. Silvio, agradeço pelo convite para participarmos do teu programa. Fico feliz em a gente poder construir ideias e seguir no debate de matérias que possam ser úteis à nossa comunidade. É verdade. Bom, além de vereador lá em Erechim, naturalmente conhece os problemas de Erechim, trabalha para que Erechim cada vez fique melhor, tu é produtor rural lá. E nós estamos vivendo um tempo, né, Anax, que há uma certa instabilidade trazida propositadamente ao homem do campo. Como é que na grande Erechim, na cidade de Erechim, está sendo administrado isso? Como é que vocês estão se defendendo? Silvio, fica até difícil para nós dizermos qual é das dificuldades que deve ser demandada por primeiro. Vejamos, estamos no Brasil agora em pleno 2023, voltando a falar de pautas que deveriam ter sido suplantadas, deveria ter sido posto uma pá de cal em cima disso há 20 anos atrás. Me diga se tem sentido em 2023 a gente voltar a falar de causa indígena. Estivemos ontem ainda em Passo Fundo, numa reunião no Sindicato Rural, onde a gente vive o clamor e o desespero de famílias que têm terras devidamente escrituradas em seus nomes, terras que foram compradas lá atrás nas comissões de terra, com a escritura, que depois foram deixadas pelo nono, pelo pai, pela segunda, terceira geração, e hoje essas famílias estão de novo no risco de talvez perder a propriedade em virtude de uma nova hipotética interpretação de texto legal, verdadeiro rasgar a Constituição. Direito à propriedade é algo que simplesmente é ignorado no Brasil. Esse é um dos piores problemas que a gente tem a ser resolvido. E outros são de ordem econômica. Então, fica muito difícil para o agricultor ter paz e dormir com tranquilidade, sabendo que a propriedade dele, eu não estou falando nada invadido, não, comprado, pago, recebido em herança, devidamente escriturado, está em risco. Tem como viver em paz numa situação dessas? Na verdade, assim, eu sempre digo, viu, Anax, que eu, como economista, como, de certa maneira, como crítico da questão nacional, né, e estudioso do assunto, historiador, o Brasil vinha num momento assim que estávamos vislumbrando um grande futuro para a nação brasileira. E daqui a pouco nós interrompemos isso e estamos retrocedendo, como tu diz, né? É um problema. Os retrocessos do Brasil, conforme falei segunda-feira na tribuna em Erechim, parece que o Brasil inverteu a caixa de marcha, a gente botou uma terceira já em marcha ré, que é para ir para trás com tudo mesmo. Vejamos, voltamos a colocar em xeque a condição da propriedade rígida, responsável de agricultores que trabalham e produzem a riqueza. Estamos agora na iminência de legalizar a posse de droga. Posse de droga, é piada. Passou ontem o arcabouço fiscal, calabouço fiscal. Calabouço fiscal. Eu vejo o governo federal extremamente empenhado em organizar uma forma de arrecadar mais e mais e mais e mais. Tu chegou a observar se em algum momento tentaram organizar como é que vai ser investido esse dinheiro que vai ser arrecadado? Vai ser gasto, né? Não, vai ser queimado. Está queimado. Então a gente tem que parar de torrar dinheiro. Tinha que vir antes a reforma administrativa e organizar as coisas, balizar de forma justa, perfeita, correta. Como será investido o dinheiro? Para onde será enviado esse recurso?
O que faremos com toda esta fortuna incalculável que é arrecadada no Brasil? Isso depois. Porque tu sabes, e tu também sabe, que a gente tende a voltar ao passado, a história tende a se repetir. E a história tenderá a se repetir, lamentavelmente a gente vai ver, infelizmente vai acontecer. Vão lotear a máquina pública, já encharam com 30 e poucos ministérios. Lamentavelmente os ministros que estão lá não representam nem de longe os meus interesses e nem de longe o que tu deveria ter como ministro. Temos ministros hoje empossados com um histórico, uma ficha corrida, delegacia de polícia, ficha corrida, pior do que a maioria dos presidiários que estão hoje apenados. Como é que tu vai querer que dê certo um negócio desses? É evidente que vai dar errado. Vamos dar um jeito de arrecadar. Como é que vai gastar? Gastar, queimar, não é investir. Isso é festa. Então, são retrocessos e retrocessos e retrocessos. O Brasil está dando marcha ré em 4ª marcha. Lei Rouanet. Infelizmente, o ex-presidente ficou apenas 4 anos. Demandaria uns 20 para a casa ficar em ordem. Ou mais. Porque não vai acontecer o que eles prometiam. As pessoas que foram tolas o suficiente para acreditar que iriam comer picanha, que ia pingar gordurinha na brasa, acorda para a realidade, isso é mentira. Sempre foi mentira. Vai faltar até gordurinha. Sempre foi mentira. O senhor presidente da República em exercício hoje, não sei como é que chegou lá, esse rapaz sempre mentiu. Para quem tem dúvida disso, coloca ali na internet, no YouTube, antes que seja retirado através aqui da lei da censura, que vai voltar e vão fazer passar. Já está passando. Vai passar, eles vão retroceder, eles vão proibir a gente de falar. Eu não vou poder dizer o que eu penso e o que é verdade, porque eles vão deletar a verdade. Dá uma olhadinha no passado, em 2014, numa mesa tipo essa daqui, estavam ele e os colegas dele, eles riam em alto e bom tom. Eles riam, porque o senhor ilustríssimo presidente da República dizia em alto e bom tom que ele, quando era oposição, ia para fora do Brasil, Mentira. difamar nossa pátria, dizer Mentira. que tinha 35 milhões de crianças de rua, 400 milhões de pessoas. Só mentira. Sempre foi baseado em mentira e eles riem da mentira que eles mesmos falam. Porque a mentira às vezes é bonita falar, para quem quer ouvir. Eu não quero mentira, eu só quero a verdade. E seguem mentindo. Mentiram com a picanha, mentiram agora, deram abóbora, né? Mentiram que ia baixar juro, não vai baixar juro, não tem como baixar o juro. Já passaram 2 reuniões do Copom. Por que ele e o Posta não fizeram o que estavam prometendo? Porque era mentira. Agora me vai esses dias atrás aí fazer fiasco a nível... Esse é global, internacional, porque é uma coisa ridícula, é patético. 700 milhões de mortos no Brasil e repete o número 2, 3 vezes. E não se diz... O Brasil tem 214, 220 milhões de habitantes, como é que vai morrer 700? E não se corrige, né? E não se corrige. Não se corrige porque a postura é de mentira, a postura é da enganação, a postura é de falar o que os outros querem ouvir para dar risada, e depois faz o que quer. Ingressou no poder, faz o que quer. Porque, lamentavelmente, se nos censurarem como estão tentando censurar, se por acaso conseguirem seguir na postura que estão hoje de tirar os deputados federais que são contra, como fizeram com o Deltan Dallagnol, é um atentado contra a democracia, um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Não pode fazer isso, fizeram. E vão fazer com o Moro, hein? Farão com o Moro, eu nem vou dar ideia de outros nomes, porque eles vão fazer, depois vão dizer que eu dei pitaca, que tal a sugestão, não vou dar nem sugestão, não vou falar nomes. Mas o que tu indica, farão. Fizeram isso em todas as autocracias que já foram implantadas no passado recente. E o Brasil está caminhando a passos largos. Numa 4ª marcha, inverter o câmbio de marcha, em vez de fazer devagarinho, é 4ª. Dá para trás. É o retrocesso retumbante o que está acontecendo no Brasil. Anax, tu é vereador, portanto é parlamentar, é político. A saída, hoje nós sabemos o seguinte, que nós tivemos uma destruição, né, daquelas instituições, entre as quais o Exército, né, as Forças Armadas, que eram o nosso, digamos assim, o nosso baluarte para defender dessas questões e colocar a lei e a ordem, como dizia Charles de Montesquieu, que precisa. Mas a saída é política? O Congresso Nacional teria condições de ele interromper esse processo de destruição da instituição brasileira? Ao que nos resta hoje, sim, é contar com os nossos deputados federais e nosso Senado. Porém, vem a questão. O que fizeram semana passada com o Deltan, se repetirá? Porque dependendo da força que tiverem dentro do Estado totalitário, uma vez que eles contam com o Judiciário. Silvio, tu sabe que contam com o Judiciário, Claro, basta ver o que está acontecendo? Nós sabemos. Tanto contam com o Judiciário que um presidiário foi solto, um presidiário não sei como conseguiu negativas, não sei como, concorreu e foi diplomado. Então tu percebe que a autocracia e o Estado totalitário já estão implementados em um bom nível. A seguir neste ritmo, o pior está por vir. E aí, quem sabe a gente viva aqui ou que viveu a Venezuela. Eu não estou aqui deixando ninguém triste, eu só estou fazendo uma análise de fatos. Claro, e são argumentos sólidos, eu não estou jogando argumentos ao vento, não. São fatos. Mandaram embora o deputado federal? Mandaram.
Mandaram prender um deputado federal que tinha recebido a graça do presidente da República, que é exclusivamente do presidente da República. Recebeu. A graça do presidente da República podia ter sido revogada? Não. Não. Não existe previsão legal. Então, mais uma vez, superaram as regras da própria Constituição. Tu tens esperanças que a CPI do 8 de janeiro possa, digamos assim, trazer frutos nesse sentido? Tenho esperança na CPI do 8 de janeiro e acredito que essa vai ser o primeiro ponto em que a gente vai romper essa possível desgraça que o Brasil esteja caminhando. Eu confio em vocês, deputados e senadores que estão nessa CPMI. Vocês têm a obrigação de levar a verdade à luz. A gente tem que retirar o pano da frente e dizer quem foram as pessoas, eu quero nome por nome, que ingressaram nos espaços públicos acompanhados por aquele responsável do GSI, aquele que deu água. A gente tem que ter o nome de um por um os que entraram antes da invasão, que depois redundou nas prisões. A gente precisa de vocês, deputados e senadores. Vocês têm a obrigação moral e ética com a nossa pátria. Vocês têm que dar o nome de um por um os soldados que estavam com aquelas fardas estranhas no que precedeu todo o evento e que estavam na rua. E as imagens são fartas, são milhares de horas. Não adianta só dizer quem foi que entrou primeiro. Quem é que devia ter feito a segurança? Porque existem rumores e os nomes têm que ser dados. Porque a gente tem que saber de que pelotão, se é que existia o pelotão, quem eram as pessoas que deviam ter feito a segurança daquilo. Perfeito. E se não foi feito, por que não foi? Olha, eu fico muito feliz em te receber aqui. Espero que quando estiveres em Porto Alegre, tu trabalha, é produtor em Erechim, é vereador em Erechim, venhas aqui ao programa que ficamos à disposição. Eu acho importante, nós temos que aqui constituir aquela trincheira, que já é este programa aqui, de defesa da soberania e da independência nacional. Obrigado pela tua presença e até a próxima, então. Silvio, muito obrigado. 11 minutos não são nada, retornarei em breve. Então, um grande abraço. Nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.